Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias do nosso galão, do nosso Atlético Mineiro para vocês. A gente vem trazendo um corte bem legal aí dos donos da bola, falando praticamente fechado a contratação de Júnior Santos, que deve ainda semana que vem, né, viajar para se juntar ao elenco principal do Atlético Mineiro. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Anunciar o acordo com o Júnior Santos. Aí eu jogo a pergunta pra turma. Essa eu tenho que falar também com o Thiago Fernandes. Não posso deixar de fazer essa pergunta pro Thiago Fernandes. Dola, é o substituto do Paulinho? Assim, depende de qual análise que a gente vai fazer, né? No campo, no time titular do Atlético, principalmente o de hoje, né? Ele vai entrar na vaga que foi deixada pelo Paulinho. Se a gente for discutir qualidade, projeção, né? O tanto que o jogador ainda pode entregar e o tanto que já entregou, né? Ainda considerando que o Paulinho já estava no Atlético há 2 anos e performando muito bem no Atlético há 2 anos, eu não coloco no primeiro momento no mesmo patamar. O Júnior Santos tem que chegar e no Atlético repetiu, principalmente 2023 dele do Botafogo no Atlético. E também a gente tem que dar valor para a contratação, porque, querendo ou não, é o artilheiro da última Copa Libertadores. Sim. É um jogador que chega, é uma ótima contratação, mas eu ainda coloco o Paulinho nesse momento, ainda mais pensando que o Paulinho tem 24 anos contra 30. Né? O Paulinho já fez 60 participações em gols nas últimas 2 temporadas. Quando eu vejo... No geral, eu ainda prefiro o Paulinho e acho que o Atlético teria a ganhar mais tendo o Paulinho por muito mais tempo. Mas a diretoria agiu bem no mercado, trouxe um bom nome por um valor que ainda é bem menor do que o que arrecadou com o Paulinho. Claro que o valor de mercado dos dois é muito diferente também, mas foi uma boa contratação independentemente de qualquer coisa. Olha só, olha que curioso como que é complicado quando a gente analisa o número frio, né? Analisar somente o número. Você citou a temporada do Júnior Santos, principalmente a temporada de 2023, que foi uma temporada muito boa do Júnior Santos. É porque ele até jogou mais também. Jogou mais, né? jogou... Olha só, é isso. Quatro Vou analisar lesionou, o número né? frio, tá, Dola? Não tô puxando a orelha em nada que você falou. Tô analisando o número frio e colocando, abrindo por debate, tá? Não tô burrifando comentário de ninguém, né? Não tô burrifando como normalmente eu faço. Mas aqui na apresentação... Não, eu sei que você tem uma questão pessoal comigo, isso, mas exatamente. Tudo bem, vamos lá fora. Vamos fingir que não é isso. Lá fora. Vamos fingir que não é isso. Mas na temporada de 23, ele teve 10 participações em gols. Foram 7 gols e 3 assistências. Se eu não me engano, o número é esse, tá, gente? Às vezes vocês podem até olhar aí. Mas na temporada passada, é o mesmo número de jogos, tá? 50 jogos em 2023, 50 jogos em 2024. Em 2024, ele faz 20 gols, sendo 11 na Libertadores, e tem 3 assistências ou 4 assistências. Enfim, em números, a temporada 24 dele foi melhor que a de 23. Mas é porque na Libertadores tem aquele jogo que ele faz já 4 gols num jogo só. Calma, Dola. Não precisa, eu só tô colocando os números. Sei. Eu só tô colocando os números. Eu também concordo com você que, de forma efetiva, para o Botafogo, ele foi melhor em 2023. Porque em 2023, além dos gols, da assistência, ele fazia também o penúltimo passe, que é algo importante também dentro da dinâmica do jogo. Mas o ano dele foi perfeito, cravou, viu? Cravei, né? Cravou, então, acabei de ver aqui, cravou. Que bom. Então, assim, os números dele, ele vem credenciado para o Atlético muito bem, com 2 boas temporadas, 2 temporadas importantes dentro do cenário do futebol brasileiro e continental. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é um cara que entrou no jogo, manteve a qualidade do Botafogo, foi a válvula de escape do Botafogo no jogo contra o Atlético e marcou um gol. Então, assim, é um jogador importante, é um jogador que eu vejo qualidade. Eu vejo que o Atlético foi muito bem no mercado, da mesma forma que eu critiquei o Atlético aqui em várias oportunidades e vou continuar criticando quando tiver que criticar, que meu trabalho é esse. Eu não trabalho para o Atlético, eu não trabalho para o Cruzeiro, eu não trabalho para o América, eu trabalho para a Band e sou independente
jornalisticamente. Então não vou ter problema nenhum de criticar nenhuma das gestões, tá? Então fique entendido, fique claro isso. Boa contratação, muito boa contratação. Se substitui o Paulinho? Para mim não, mas ótima contratação, Luciano Dias. Não, deixa eu só lembrar que, curiosamente, o Paulinho também fez um 23 melhor que 24. Sim. As minhas ponderações foram sempre uma comparação Dólar direta entre os dois. O dólar sentiu. Eu falei que não era para sentir, eu dólar. vou Só tô complementando colocando até números. você também, o que Pode você ir, assim, tranquilo. E eu não vejo o Júnior Santos como substituto do Paulinho. A gente pega como substituto porque o Paulinho saiu, o Atlético contratou o único atacante até então na janela. Sim. Esse jogador com as características do Júnior Santos já era pedido no Atlético no ano passado. Eles poderiam jogar tipo de juntos, jogador, inclusive, esse tipo de jogador fez muita falta ao Atlético em vários jogos. A velocidade, ali a explosão, Em posição física, a habilidade em vários momentos. É um jogador muito rápido, o Júnior Santos, em forma. É um cara que pode ajudar muito o Atlético, sim. Então, tô vendo muita gente falando sobre o substituto do Paulinho, é só porque o Atlético perdeu um atacante e chegou outro atacante. Mas em relação a características, são bem diferentes. O Paulinho é um jogador que eu coloco como segundo atacante, ele não é um 9 e não é um ponta. O Paulinho é aquele segundo atacante, estilo anos 90, que a gente via muito. O Paulinho, ele tem uma, por exemplo, que a gente chama de facão, que o meia enfia a bola, ele sempre está no limite da linha de impedimento. É um jogador muito inteligente nesse posicionamento. O Júnior Santos não. É um jogador que vai atuar onde o Scarpa não deveria ter atuado e atuou muito no ano passado, atuou. O Júnior Santos é aquele ponta aberto, principalmente pela direita, que vai colocar velocidade. Um jogador que o Cuca gosta de ter no seu elenco. Então, eu não vejo o Júnior Santos como um substituto do Paulinho. Mas, resumindo, é uma ótima contratação do Atlético. Em forma, em boas condições físicas, pode ajudar muito. E Roger, a questão de obediência tática também, né? Que a gente via muito isso no Paulinho e no Júnior Santos, a gente também consegue ver obediência tática, porque os treinadores que ele trabalhou são treinadores exigentes. E lembrando que o Júnior Santos, ele perde a posição no Botafogo, nesse grande Botafogo, justamente por causa de uma lesão que ele sofreu e ficou 2 meses e meio parado. E depois volta e tem as suas oportunidades, mas ali já estava o Igor Jesus, já estava o Luiz Henrique, já estava o Almada, já estava o Savarino, já estava um time muito acertado. E aí era impossível pegar e tomar realmente a condição de titular naquela reta final de Brasileiro e de Libertadores. Você citou os números, eu acho que eles dizem tudo do Júnior Santos, que foi no Botafogo, tanto jogador de 23 quanto 24. Porém, eu acho que a característica principal do Júnior que a gente pode colocar em cena é a explosão física. Tem isso no Hulk, eu acho que é um jogador diferenciado pela sua tática, sua técnica, mas a explosão física, o Hulk. E o Júnior Santos também. Eu acho que o Galo hoje tem 2 jogadores de velocidade, né? Claro que a gente tem o Bernal, obviamente, que não jogou, a gente espera muito dele nessa temporada, mas de explosão física a gente não tinha um jogador com essa característica, apenas o Hulk. Eu acho que o Júnior Santos pode fazer esse papel também. Claro que é um jogador tático, como disse o Luciano, vai se encaixar bem a situação de treinos do Cuca, pode colocá-lo talvez um pouco mais afastado e deixando mais à esquerda o Scarpa, porém essa explosão física nos contra-ataques, principalmente com o Hulk, eu acho que vai dar muito certo. No Botafogo ele teve essa contusão, atrapalhou sua sequência, foi muito bem em 23, ano passado estava bem também, segundo semestre não foi aquele Júnior Santos que a gente esperava, mas é uma baita contratação do Atlético. Pelo mercado que a gente tem hoje no futebol brasileiro, o Atlético foi bem. Quase veio parar no Cruzeiro, né? Foi um dos nomes do meio da temporada, Sim, né? sim. Meio da temporada, era um dos nomes aí que o Cruzeiro tentou se movimentar na temporada passada. Valor, queria te ouvir sobre o Júnior Santos. Cara, o Júnior Santos é uma grande notícia para o Atlético e para o torcedor atleticano. Inclusive para o lateral direito do Atlético em 2025. Vou explicar por quê. Bom, o Júnior Santos, ele é um jogador que, pelo corredor direito, acho que assim, ele é o substituto do Paulinho em termos de saiu um atacante, chegou um atacante. Para por aí. Pronto, paramos por aí. O Paulinho, eu acho que ele tem um entendimento tático do jogo, assim, único, tá? Que não dá para comparar com o Júnior Santos. O Paulinho, você coloca ele mais à linha do meio campo, pelo lado esquerdo, beleza. Você coloca ele mais próximo do atacante, seja o Hulk ou seja o Davidson também. Ele tem a capacidade de infiltrar na área, tem a capacidade do jogo curto. O Júnior Santos, ele é mais aquela questão, uma espécie de locomotiva pelo lado direito do campo. Pode, eventualmente, ser colocado do lado esquerdo? Pode. Mas já ficou provado pelo que ele jogou que o lado direito é realmente onde ele ganhou todo esse destaque, fez gols. Ele jogou até como 9 no Botafogo também em alguns momentos.
vai depender das circunstâncias, mas é sabido por todos, com certeza pela comissão técnica do Atlético, evidentemente, o Cuca, um grande estudioso que é, o lado direito. Por que eu falei do lateral direito? A gente não sabe quem vai sair na titularidade, o Saravia ou o Natanael. Ele ajuda muito, ele nesse Botafogo, antes de se lesionar, ele volta ali a linha do campo, tem boa disciplina tática, eu não acho que é um dos grandes destaques do Júnior Santos, o grande destaque dele é mesmo a capacidade de envolver o lado direito de campo, abrindo defesas, ele é aquele cara que de repente, onde o Paulinho fazia para uma tabela mais curta, quando o Júnior Santos receber essa bola, tiver um marcador, ele vai para cima desse marcador. E é característica de cada um, nem por isso ele é um jogador menos inteligente, de forma alguma, e abre muitas possibilidades para o Cuca, quando você tem um cara que tem um abridor de defesas pelo lado direito, um cara que tem capacidade de tomar conta do corredor direito de ataque do Atlético. E eu acho que, falando de uma maneira geral, o torcedor atleticano clama isso por muitos anos, desde o time de 21, um jogador de velocidade, que tivesse essa contundência que tem o Júnior Santos, que além de assistências também tem facilidade com marcar gols. Agora eu quero perguntar diretamente para vocês, de uma forma geral, como que vocês montariam essa linha ofensiva do Atlético com a chegada do Júnior Santos? A gente imagina que amanhã, no jogo de amanhã, eu acredito que o Atlético deva jogar com o Hulk e com o Davidson no ataque, fazendo um time com um 4-4-2 bem clássico, bem seguro ali, para o Cuca não errar, fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão. Como que vocês veem ao decorrer, né, da chegada do Júnior Santos, enfim, como que vocês veem essas possibilidades? Ô Elton, para amanhã, eu tenho uma dúvida em relação a quem vai ser o primeiro volante, eu acredito que seja o Otávio, o Alan Franco, e aí tem uma outra dúvida, se ele vai entrar com 3 volantes para ser um jogo mais seguro, né, que aí entraria o Fausto Vera e sacaria o Bernard. Seria Bernard ou um volante? Gustavo Scarpa, mais por dentro, Gustavo Scarpa por dentro, finalmente. E aí a dupla de ataque Hulk e Davidson. Chegando o Júnior Santos, vai ter que buscar titularidade, mas eu já o vejo como titular. Se ele jogar quase o que jogou no Botafogo, ou na maior parte da sua passagem pelo Botafogo, e aí entra um problema porque o Hulk, ele não joga muito pela esquerda, né? O Hulk é um jogador que joga como centroavante, joga como segundo atacante, e aí talvez teria que deslocar algum atacante. Quem sobraria nesse time? Bernard ou Davidson? Jogaria sem o centroavante? O Cuca adora jogar com o centroavante. Então ficaria essa dúvida em relação a quem sairia para a entrada do Júnior Santos. Se seria o Bernard ou o Davidson nesse setor ofensivo. Eu me recordo que em 21, o Cuca colocou muitas das vezes o Hulk como um falso centroavante em algumas partidas. Foi o início do ano. Até ter o Diego Costa era como Atlético. Eu iria por aí. Eu acho que vai ser isso. Pode ser uma situação a se pensar, o Hulk como um falso centroavante, ao lado dele o Júnior Santos, e talvez o encaixe com o Davidson no 4-3-3. Obviamente, talvez seja isso. Mas para amanhã é o famoso 4-4-2. Só fica a dúvida, na minha visão, do Gabriel Menino. Se ele vai entrar de cara ou não com o Cuca amanhã. Eu não o colocaria. Eu acho que vai. Não, você não colocaria? Acho que vai colocar esse espinha dorsal do ano passado. O espinho dorsal tinha que ser do ano passado, realmente. Talvez com o Fausto Vera, como você disse, sacando o Bernard, colocando o Fausto ao lado do Otávio, um time mais contundente contra o Cruzeiro, até pelas peças que o Cruzeiro tem individualmente falando. Então ia com um time mais pés no chão contra o Cruzeiro nesse clássico. Então para amanhã, 4-4-2, o ataque Hulk-Davinho. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu Jornal do Galo, falando muito aí sobre Júnior Santos. Só falou do Júnior Santos hoje, rapaziada. Sim, só falta assinar, tudo próximo. Provavelmente nessa próxima semana ele deve viajar sim para se encontrar com o time principal lá em Orlando. Então amanhã temos já esse primeiro clássico, não teremos Júnior Santos, mas provavelmente na segunda-feira o Júnior Santos estará viajando para se juntar ao elenco do Galo. Bom, rapaziada, muita gente colocou o Júnior Santos como o substituto do Paulinho. Há controvérsias, sinceramente, tem algumas diferenças, mas eu acho que é excelente a contratação do Júnior Santos, vai agregar muito a esse time do Atlético, tá? Porque um jogador bem forte, troncudo mesmo, meu irmão. Então, uma jogada de velocidade, não adianta vir jogadorzinho, zagueiro querer vir no ombro a ombro, que não vai levar, meu irmão. Não vai levar. Então, eu acho que vai ser muito bom para o elenco do Atlético. E eu acredito que ele vem para ser titular.
Eu quero que você participe com a gente, coloque aí nos comentários o que você acha. Você acha que Júlio Santos é uma boa contratação? E outra, se você acha que é boa, você acha que ele já chega pegando a titularidade ou vai ficar na reserva por enquanto? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral pro canal, se inscreva, né? Ative o sininho e deixe o like. Bom, rapaziada, muito importante deixar o like, que você ajuda o canal demais a chegar a mais atleticanos. Qualquer novidade a gente traz em primeira mão aqui pra vocês no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.